Boa tarde a todos. Meu nome é Magna Carla Carvalho Ribeiro. Sou estudante do mestrado em Informática na PUC Minas e vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a revisão sistemática de literatura, um trabalho que está inserido na matéria de metodologias de elaboração de projeto e pesquisa, ministrada pelo professor Vladimir. Para essa apresentação, eu criei uma agenda curta para que vocês possam me acompanhar. Iremos fazer a apresentação do tema, os objetivos, as questões de pesquisas, as bibliotecas digitais, os critérios, as triagens, o artigo e as conclusões. Primeiramente, vamos falar sobre o tema. O meu tema é aprendizagem e experiência do usuário, o X, com o uso da plataforma Google Classroom. A revisão sistemática de literatura é objetiva mostrar vários fatores relevantes de uma literatura sobre a utilização da plataforma Google Classroom. A pesquisa deverá mostrar as formas de como foi desenvolver métodos, tecnologias para avaliar o usuário e como que podemos dinamizar o uso da plataforma para que as mesmas possam ajudar no aprendizado. O objetivo da nossa revisão sistemática de literatura é fazer uma análise da experiência do usuário utilizando a plataforma Google Classroom e identificar e explorar os recursos da plataforma. As questões que serão pesquisadas são fazer um levantamento dos estudos já realizados sobre a experiência do usuário, sendo esse usuário aluno ou professor, utilizando a plataforma Google Classroom. Identificar como os recursos da plataforma têm sido adotados por esses professores. Lembrando que a gente vai falar de N plataformas de acesso remoto na educação, mas o Google Classroom vai ser o nosso principal pesquisa. Logo em seguida, foram elaboradas 10 palavras-chave, 10 strings, que seriam a base da nossa pesquisa. Após utilizar as 10 strings, voltamos novamente na nossa questão de pesquisa, no nosso objetivo, e reduzimos ela a 5, sendo elas Google Classroom, experiência do usuário, o X, método de aceitação, utilidade percebida, PU, e facilidade de uso. Essas foram nossas 5 strings principais para a nossa revisão sistemática de literatura. Nossas bibliotecas digitais, as principais que utilizamos para essa revisão foram a ACM Digital, que compreende os trabalhos da área da tecnologia de informação desde a década de 1950 até os dias de hoje, a Science, o Google Scholar e a IEE, que abrange a coleção de trabalhos na área de tecnologias publicada por institutos. Nosso critério de inclusão dos nossos artigos foram: os artigos incluídos tinham que descrever práticas sobre a experiência do usuário utilizando a plataforma Google Class. Os artigos deveriam fazer correlação e associação da utilização, mais o ensino da aprendizagem dos alunos utilizando essa plataforma. Os artigos deveriam ser publicados a partir de 2016 até 2020. Esses artigos deviam de possuir algum modelo de método, lógicas, com poucas alterações, e alguns algoritmos que poderiam ser aplicados às regras de associação para entendimento da plataforma. Os artigos publicados em conferências, jornais, todos relacionados na área da computação e informação, foram um critério para a nossa inclusão na pesquisa. Para critério de exclusão, fizemos um levantamento. Para critério de artigos de exclusão, remoção de livro, capítulos, teses, prefácios, recursos de artigos, entrevistas e revisões.
remoções de artigos em que não existe relação do pedagógico à informática, remoção de artigos duplicados sobre o mesmo tema, remoção de artigos em que não existem métodos ou práticas do usuário na área de informática, só na área da educação. Alguns artigos foram levantados e, após a leitura dos resumos ou introdução, verificava-se que esse artigo não falava da área da informática, e sim só da área da educação. Então, esses artigos também foram excluídos na nossa pesquisa. Artigos que focavam só no pedagógico e não na ferramenta também foram artigos excluídos. Exemplo, artigos que falavam só de como está a aprendizagem do aluno na matéria ou como foi o comportamento dele na matéria foram excluídos, pois aqui o nosso ponto inicial é o uso da ferramenta. Iremos analisar como o usuário, pode aprender e qual a experiência que ele teve com a ferramenta, podendo dinamizar todos os recursos que a ferramenta apresenta e como podemos melhorar essa ferramenta no futuro. Fizemos uma triagem e essa triagem se deu primeiramente por uma pesquisa simples, na base de dados informada anteriormente. Na pesquisa, a gente colocava as strings que já foram levantadas, as 5 principais strings: Google Classroom, experiência do usuário, o X, pool, que é, facilidades de uso, métodos, e depois a gente teve aí mais ou menos 1953 artigos. Depois foi realizada uma pesquisa avançada, onde permitia a gente refinar mais as informações. Ou seja, poderíamos refinar com o título do documento, com o resumo, com o autor, com períodos, datas de publicações, países, idiomas e tipos de publicação. A partir dessa triagem, dessa segunda triagem, o número de artigos foram reduzidos consideravelmente. Logo em seguida, fizemos uma terceira triagem, que se deu pelo modelo de resumo. A partir daí, foram selecionados alguns artigos que pudessem responder à nossa questão inicial. Foram selecionados ao todo 23 artigos que falavam da usabilidade, da experiência do usuário, do Google Class e como esses usuários estavam se dando por essa plataforma. Utilizamos como principais bases de dados o Google Escola, a Science, a ACM e o IEE. E a partir deles, depois de passar pelas 3 triagens, obtivemos 23 artigos para estudo. Após toda a triagem, a análise e leitura dos artigos, chegamos à seguinte conclusão. Após muitos esforços, percebemos que existem vários métodos para avaliar o modelo de aceitação de tecnologia, TAM. Existem N métodos para analisar a avaliação e aplicação e otimização e experiência do usuário, o X. Um desses métodos que podem ser citados aqui, como foi citado nos artigos, é o PANAS. Os principais conceitos relacionais à revisão sistemática de literatura foi discutir todos os componentes envolvidos na pesquisa e delimitar a questão que seria a revisão e os nossos objetivos. Todos os nossos artigos contribuíram muito para que a nossa questão de revisão pudesse, sim, ser respondida. E elas foram através de união de diversos artigos. Então é isso. Aqui fica a minha contribuição da minha revisão sistemática de literatura sobre a aprendizagem e experiência do usuário com a plataforma Google Classroom. Até a próxima. Desde já agradeço. Beijinhos. Já clica aí e dá um joinha.